Ei, me fala uma coisa, o que tem a ver Elias com a obra missionária? Por que Deus enviou Jonas à cidade de Nínive? Afinal de contas, por que a Torá foi dada plenamente no deserto? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema missões. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, não esqueça, todas segundas-feiras, 7 horas da manhã, esse vídeo já estará no ar. Então coloca um reloginho aí, 7 horas da manhã, segunda-feira, o vídeo já estará no ar. Ah, não esqueça, eu fiz um vídeo fantástico, vou deixar o card aqui em cima, o card está aqui embaixo também, sobre... Você sabia que o grupo Hamas, que acabou de atacar Israel, ele já estava profetizado e vivendo no tempo do Gênesis? É fantástico. Ó, o vídeo está aqui em cima, o cardzinho vai estar aqui embaixo. Assista, compartilha, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar lhe abençoando. Lição de número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, do verso 8 a 9, e depois a gente pula para o verso 17, e depois vamos para o profeta Jonas, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 2. Afinal de contas, hoje nós vamos focar em missões transculturais no Antigo Testamento. Fábio, que tem a ver Elias com missões? Jonas, tudo bem, tá? Mas eu vou te ensinar um segredo de Jonas, que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem esse segredo. Mas afinal de contas, o que tem a ver Elias com a obra missionária? O que você precisa entender aqui é 2 pontos fundamentais para você compreender toda a lição. Qual é o primeiro ponto, Fábio? Deus não é Deus de um povo. Ponto. Deus não é Deus de um povo. Mas o contrário é verdadeiro. Todo povo precisa ou deveria ter um único Deus. Então, olha que interessante. Deus não é Deus de um povo, mas todo povo deveria ter Deus como Senhor da sua própria existência. Você entendendo isso, que Deus não é o Deus de um povo, mas que todo povo deveria ter Ele como Deus, aí a gente começa a entender essa aula. Aí você começa a entender um pouquinho sobre Elias e sobre sobre Elias e sobre Jonas. Ponto primeiro, ou tópico primeiro, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Ponto 1, o plano de Deus. Por que Deus escolheu Israel? Por vários motivos. Um dos motivos nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 19 e o verso de número 5, que eu vou ler com vocês agora. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. E vos sereis um sacerdote. Verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o que Deus diz para Israel. Que Deus está escolhendo eles dentre todos os povos. Por quê? Porque a terra é dele. E aí ele diz, olha, eu estou tirando vocês, primeiro porque eu sou soberano. Porque a terra é minha. Eu escolho quem eu quero. Aí ele dá outra razão. Por quê? Porque entre todos os povos, como a terra é minha,
Eu quero que vocês divulguem a minha palavra, ou me divulguem para todos os outros povos. Porque olha a expressão no verso 6. Reino sacerdotal. Qual é a figura de um sacerdote? Sacerdote é o intermediário. Sacerdote é aquele que fica entre duas pessoas. Ele fica no meio. Ele intercede. Ele media uma conversa, um litígio, uma briga. Ele faz a transição. Ele faz o elo. Passa por ele qualquer tipo de informação. Tudo em que essas pessoas for fazer passa pelo sacerdócio. Ou seja, Israel seria o intermediário entre Deus e as pessoas. De que maneira, Fábio? Na sua palavra. Ou seja, Israel iria transmitir a palavra de Deus para todas as outras nações. Então, por isso que Deus tinha um plano. Por que Deus escolhe Israel? Porque toda a terra é dele. E se ele é soberano, ele escolhe aquele quem ele quer. Mas ele escolhe não para ser a bola da vez. Ele escolhe com um propósito. Qual é o propósito? Do seu nome ser conhecido. Israel seria o intermediador. Israel não seria o objetivo final. Ele seria o meio, a qual Deus seria conhecido. Mas, partindo desse pressuposto, Deus deu essa missão para Israel, mas Israel falha. Por que Israel falha? Olha que interessante, Deus acaba de dizer para Israel que Israel seria o reino sacerdotal, que seria o interlocutor, o mediador entre Deus e as nações. E após Deus falar isso para Israel, olha o que Israel fala no verso de número 8 do capítulo 19. Então todo o povo respondeu em uma única voz, dizendo: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, Deus acabou de dizer para o povo: vocês serão missionários, vocês serão meus representantes. O povo disse: glória a Deus. Pode deixar, Senhor, nós vamos te representar. Aí Moisés está na onde? No monte. Moisés sobe no monte, tem aquele encontro com Deus, fica lá por alguns dias. Olha o que acontece no capítulo 32 e verso 1 do livro do Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Peraí, fazia dias que esse mesmo povo disse que seria reino sacerdotal, que seria o intermediador, que anunciaria que existia apenas um único Deus. Agora, porque Moisés tarda num período de 40 dias, ou seja, agora há pouco, o que esse povo pede? Esse povo pede que faça um ídolo, que faça um outro Deus, que possa conduzi-los ou continuar conduzindo a terra prometida. Então Israel, imediatamente, ele falha. O que isso revela? Isso revela a falha humana, a incapacidade de Israel cumprir a sua totalidade. Aí você do outro lado, eu aqui posso pensar da seguinte forma: olha, Israel pecou, Israel falhou, por isso que Deus passou a bola para a igreja. Espera, eu não estou afirmando isso e o texto não está afirmando isso. Por quê? Porque nós como igreja também, em algum momento da história, nós já falhamos em divulgar o reino dos céus. Hoje, nós estamos falhando. Muitas pessoas falham em anunciar o evangelho. Anuncia o evangelho egoísta, anuncia aquilo que não é evangelho. Outros não querem anunciar o evangelho porque são egoístas, prepotentes, acham que o evangelho é somente para eles. Ou seja, nós, de alguma forma, em algum momento da história e na atualidade, estamos também falhando como igreja. Então, essa falha não é somente para Israel. Hoje, nós que temos esse papel, falhamos também. A ideia aqui não é
culpar Israel e nem culpar a igreja, mas alertarmos. Como Israel falhou, nós estamos falhando e precisamos reposicionarmos. Precisamos nos recolocar no caminho para continuar anunciando um evangelho verdadeiro e sadio. Um evangelho que é genuinamente bíblico. Um evangelho que é cristocêntrico, que tira o homem do centro e que devolva Cristo para o centro do seu próprio evangelho. Porque, na verdade, destronamos ele, tiramos ele do centro e colocamos o homem como sendo o centro do nosso evangelho. Ponto de número 3, a contribuição de Israel para o mundo. Querido, a contribuição de Israel é fenomenal. Embora eles tenham falhado em propagar o evangelho na sua máxima, mas eles têm grandes privilégios. Qual é um dos privilégios? A preservação da Bíblia Sagrada. Se nós temos a Bíblia hoje, é graças a eles. Se nós temos o Antigo Testamento, aquilo que eles chamam de Tanar, é justamente graças ao Antigo Testamento, ou é graças aos judeus, porque eles preservaram, eles entenderam que a palavra de Deus era sagrada, e se ela era sagrada, tinha uma forma exata de escrever. Eles não escreviam de qualquer maneira, ele não escrevia em qualquer lugar, ou seja, eles tinham todo um cuidado em escrever as Sagradas Escrituras. Você sabia que para um judeu escrever a palavra, primeiro que não era qualquer judeu que escrevia. Segundo, para escrever tinha métodos. E um dos métodos era contar a quantidade, não de palavras, mas a quantidade de letras. Por exemplo, a palavra Ish, por exemplo. A palavra Ish, ela tem o Aleph. Vale salientar que o Aleph, ele não tem vocalização. Ele tinha, mas se perdeu, enfim. Hoje, o Aleph não tem vocalização. Então, o que que acontece? É como no português. A palavra homem não tem... A gente não pronuncia o H na palavra homem. A gente pronuncia somente a vogal. No hebraico tinha isso e ainda continua. Ok? Então, olha que algo interessante. A palavra Ish, por exemplo, ela tem 3 consoantes. E o judeu ia escrever Ish, e se ele escrevesse 4 ou 2 consoantes, ele poderia tirar o Aleph. Ou seja, que a palavra iria continuar do mesmo jeito. Mas ela tinha um propósito ali. Então os judeus tinham esse cuidado. Se no início a palavra Ish tinha 3 consoantes, então eles escreveram um verso. E eles contavam as consoantes. E se faltava, por exemplo, naquele verso tinha que ter 43 consoantes. E se tivesse 41 ou 42, eles paravam e analisavam. A palavra Ish ia ler do mesmo jeito, mas estava faltando o Aleph. Eles rasgavam e eles escreviam novamente todo aquele texto. Ou seja, essa preocupação deles fizeram com que a palavra de Deus chegasse para nós plenamente, sem nenhum tipo de erro. Ou seja, ela é plenamente fiel. Ela é a palavra realmente do Eterno. Tópico 2, o amor de Deus para com outras nações. Aqui eu quero salientar com vocês o seguinte: aonde Deus deu a Torá? Deus deu a Torá no Egito? Deus deu a Torá na terra de Israel? Nos Estados Unidos? Na França? No Brasil? Aonde que receberam a Torá? No deserto. E os rabinos vão dizer, sabe por que Deus deu a lei no deserto? Porque isso não é propriedade de um povo, é propriedade da humanidade. Ela foi delegada a Israel, para Israel interpretar e aplicar os seus ensinamentos e propagar os seus ensinamentos. Mas se ela foi dada no deserto, vale salientar, olha o que os rabinos dizem. Quando o povo de Israel saíram do Egito, não saíram somente israelitas, saiu pessoas de outras nacionalidades, também saiu alguns egípcios. Olha que interessante, então no deserto não tinha somente judeus, tinham outros povos que estavam aprisionados pelos egípcios, que eles aproveitaram a oportunidade, acreditaram no Deus de Israel e saíram agarrados em uma promessa.
E lá no deserto, eles receberam a Torá. O que isso significa? Que a Torá não é de um povo. A Torá foi dada a toda a humanidade. Cabia a Israel a importância de explicar e de divulgar a palavra de Deus. Por isso que a Torá foi dada no deserto, porque naquele deserto ou aquele lugar é terra de ninguém, ou seja, é a terra de todos os povos. Ponto 2. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Por que Elias foi para a Fenícia? Porque Elias saiu da terra de Israel e foi para uma terra pagã. Querido, presta atenção nessa interpretação. Elias é símbolo do quê? É símbolo dos profetas. Com Elias começa um movimento chamado profetismo. Porque Elias começa o movimento dos profetas. Porque existem os profetas literários e os não literários. O que é isso, Fábio? Simples e prático. Literários, aqueles que escreveram. Não literários, aqueles que não escreveram nada, mas foram profetas. Então, quem que inaugura o movimento do profetismo? Elias. Então, olha que interessante. Deus manda o precursor dos profetas ir até a terra da Fenícia para ensinar algumas lições. Primeira lição: todo profeta não deveria profetizar somente para o seu povo, mas a profecia deveria ser para toda a humanidade. E quando chega lá, ou seja, o profeta, além de chegar na casa daquela mulher, ele tinha ter algumas consciências. Primeiro, profecia não é somente para eles, é para toda a humanidade. E milagres não seria exclusivo de um povo, mas de toda a humanidade. Ou seja, quando ele chega em Serepta, aquela mulher estava praticamente morrendo. Ela iria fazer a última refeição e iria esperar a morte. O que Deus estava mostrando ali? Que Deus queria que toda a humanidade voltasse a viver e que toda a humanidade poderia experimentar a providência de Deus. Então Deus dá, um profeta chega, o profeta resolve aquele problema, o milagre acontece e logo após acontece o quê? A morte do filho daquela mulher. O profeta deita sobre o menino e literalmente o menino volta e ressuscita. O profeta coloca o menino no seu colo, sobe no segundo andar, vamos dizer assim, deita da própria cama do menino, deita sobre o menino e aí começa a profetizar. E a Bíblia diz que o menino volta à vida novamente. O que isso significa? Que o Deus que ressuscitou Israel, o Deus que fazia milagre em Israel, iria fazer milagre em toda a humanidade. Ou seja, Elias é símbolo do profetismo. Então Deus estava dizendo para aquele profeta e para todos os outros profetas: a palavra que eu dei para vocês, vocês devem transmitir para as outras pessoas. E os milagres que eu faço com vocês, outras pessoas, outras nações poderão, estão à disposição para eles viver os mesmos milagres. Ponto terceiro, a missão de Jonas em Nínive. A missão de Jonas em Nínive, eu quero te ensinar apenas um segredo. Existem inúmeros, mas eu quero te ensinar um segredo. Sabe por que Deus manda Jonas para Nínive? Para quebrar o orgulho do profeta. Por quê? Deus é só meu, aqueles é mundano. Já viu essa expressão que nós, crentes, temos essa mania? Ah, eles estão no mundo. Aonde que você está? Está em outro lugar? Não, você está no mundo. Não, mas mundo é o estilo que eles vivem. Eu estou te entendendo. É apenas uma brincadeira, para que você possa entender. Mas tem muitas pessoas que segregam realmente. Aquele camarada é do mundo. Se ele é do mundo, então ele está excluído. Peraí, a Bíblia proíbe eu viver com ele. Mas de que forma? Praticar as mesmas coisas que ele pratica. Se ele vai na discoteca, eu não vou. Se ele bebe bebida alcoólica, eu não bebo. Se ele fuma, eu não fumo. Se ele trai, eu não traio. Se ele faz coisas erradas, eu não vou fazer. Porque eu ando pautado na palavra. Mas eu preciso estar com ele ou me relacionar com ele em algum momento para que eu possa transmitir a palavra de Deus para ele. Ele precisa ver algo diferente em mim.
Ou seja, então se eu tenho a ideia de que Deus é só para mim, é exclusivista meu, e Deus nunca vai se importar com ele, negativo. Mostra claramente para Jonas que Deus é um Deus que não importa para a placa, para a nação. Deus importa para ser humano. E isso deixou Jonas irritadíssimo, porque Jonas achava que Deus era israelita. Deus não é israelita. Deus não tem nacionalidade. Deus é fora das nações. Deus está além disso. Ele está fora de todas essas nomenclaturas. E Jonas então ficou indignado, e Jonas então passa a entender que Deus não poderia fazer algo poderoso naquele povo. Outra coisa que deixou Jonas indignado foi o seguinte: Jonas sabia que Deus era um Deus amoroso. E se ele pregasse, aquele povo iria se converter, e Jonas pensou o seguinte: não, Deus está realmente de brincadeira. Eu não acredito que Deus vai salvar aquele povo tão cruel que era o povo da Assíria. Jonas ficou inconformado com isso. Então Jonas entendeu o quê? Que Deus não era exclusividade dele. E isso deixou Jonas extremamente triste e magoado. Tópico terceiro: as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Ponto 1. As alianças de Deus. Nesse ponto aqui você precisa entender o seguinte, que a promessa de Deus sempre foi de remir toda a humanidade e não somente um povo. Deus nunca quis um povo para si. Ou seja, a ideia de ter um povo para si era a ideia de ter um povo para anunciar o seu reino, anunciar a sua palavra. Mas a salvação sempre será para toda a humanidade. Então, a verdade é que a promessa de Gênesis é uma promessa para a humanidade. Capítulo 3, verso 15. E esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ele usa a semente da mulher. Ou seja, aquele homem é literalmente um representante da humanidade, não um representante de um povo. Deus não tem um filho para representar um povo específico, mas para representar a humanidade. Dentro da humanidade, aí eu preciso entender outro tipo de aliança. Dentro da humanidade, Deus sim vai separar um povo para si. Não porque ele é exclusivista, porque esse povo tomou um posicionamento. Aí eu aprendo o ponto 2. Aliança incondicional e aliança condicional. Qual é a aliança incondicional, Fábio? Deus sempre vai amar. Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. O amor de Deus não oscila mediante a sua prática. Se você orar hoje 2 horas, Deus vai amar você do mesmo jeito se você não orar. Se você ler a Bíblia hoje e não ler amanhã, Deus vai continuar te amando na mesma intensidade. Ou seja, o amor de Deus não varia, ele não oscila mediante as suas atividades. Ele sempre vai te amar. Aí tem aliança condicional. O que é? Mediante a minha resposta a esse amor, ele me separa. E como ele me separou, então existe uma promessa. Eu vou viver essa promessa. Não é porque Deus é um Deus exclusivista. Foi porque eu decidi a responder o seu amor. E baseado nessa resposta ao meu amor, existem promessas para quem responde o seu amor. Então a promessa dele é incondicional, é para toda a humanidade. Aí eu preciso decidir se eu quero esse amor, se eu quero viver essas promessas. Se eu quero e decido viver essa promessa, você pode ter a mais absoluta certeza que você fez a melhor escolha da sua vida. Você fez a melhor escolha da sua eternidade. Você fez a melhor escolha na sua peregrinação nessa vida. Então, mediante a tua escolha, existe uma resposta de Deus. Não porque ele é exclusivista, mas Deus ama todos da mesma maneira. Partindo desse pressuposto, então eu preciso simplesmente anunciar a boa notícia. Porque aqueles que abraçarem a boa notícia vão viver eternamente com ele. E aqui vão viver o sobrenatural do seu poder. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.